Nós precisamos entender essa passagem no contexto das demais passagens que precederam essa. No versículo 23, foi nosso assunto na semana passada, lemos: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E as palavras de Jesus estavam exatamente identificando que pessoas que tinham uma postura certa, específica, em relação a Ele, não faziam parte do time daqueles que eram aprovados e aceitáveis diante de Deus. A reação daquelas pessoas foi porque o Senhor Jesus tinha curado um homem e expulsado o seu demônio, e a reação do povo, admirado com o que tinha acontecido, foi dupla. A primeira reação deles foi dizer que o que Jesus estava fazendo era pelo poder de Belzebu. Eles não questionavam o milagre em si, mas eles insinuavam que o milagre foi feito no poder do demônio. A segunda reação é que eles pedem que Jesus faça demais sinais, faça milagres, como se aquilo que ele tivesse feito até então e feito então fossem insuficientes. A atitude deles era de manipular a interpretação dos fatos e de provocar o Senhor Jesus Cristo. E nessa ocasião o Senhor mostra como é absurdo o que eles estavam pensando. Não fazia sentido o diabo ficar expulsando o diabo. O fato é que aquelas pessoas não haviam se juntado ao Senhor. E agora somam-se da parte do Senhor uma série de palavras de advertência. E eu entendo que essa passagem que nós contemplamos nessa manhã fala de uma advertência, de uma experiência superficial com Jesus. Veja, versículo 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. O fato é, o Senhor está considerando, como exemplo daquilo que Ele está falando e ensinando, um homem que passou por uma experiência de libertação demoníaca. Ele era a casa de um demônio. E esse demônio se manifestava do jeito que ele quisesse na vida dele. Ele tinha expulsado o demônio de alguém, aquilo era um fato. De alguém que o demônio, inclusive, transformava ele numa pessoa muda. O demônio não somente influenciava, quando ele morava naquela casa, ele tinha poderes de conduzir a pessoa como ele queria. Num dado momento, por alguma razão, o demônio deixou aquela pessoa. Os líderes judaicos, eles tinham a capacidade, tinham a mesma proficiência, e nem tampouco eram tantos os casos, mas eles tinham a capacidade, e existiam relatos de pessoas que haviam sido libertas de um demônio. Então a pessoa poderia passar por uma regeneração, entre aspas, isto é, pelo fato de não estar subjugada e sob influência do demônio, passa por uma mudança de vida. Houve uma experiência. Pode ser que na sua experiência, efetivamente, Deus tenha manifestado o seu poder para libertar aquela pessoa. Mas, conforme ele descreve aqui, o demônio que saiu dali, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Aquele demônio vai por lugares áridos. Ele está rodando e buscando alguém que possa ser um instrumento para o trabalho que ele tem a fazer, as realizações que ele quer. E acontece que ele não encontra alguém que ele tem poder de tomar posse e dominar. E como ele não encontra essa opção, ele volta para a casa anterior, aquele que passou por uma
suposta regeneração. E o versículo 25 nos diz: quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Aquele homem passou por algum processo de transformação. A casa está varrida. A casa está em ordem. De alguma maneira ele passou por uma experiência, mas a experiência não lhe concedeu a presença do Espírito de Deus e a nova vida que Deus concede, quando se trata da regeneração verdadeira. A regeneração falsa é o que nós chamamos de regeneração naturalmente para as pessoas. O indivíduo foi regenerado. A ideia nossa é o seguinte: ele foi transformado. Mas a palavra, na sua origem, no uso das Escrituras, não tem esse sentido. Regenerado significa ser gerado novamente. É alguém que estava morto espiritualmente, e por conta da obra de Deus, ele ganhou vida espiritual, ganhou a vida eterna, está em outras condições. E quando alguém tem uma experiência com Cristo e se converte efetivamente, reconhecendo como Salvador e como aquele que lhe perdoa os pecados, essa pessoa recebe o Espírito que vem morar nela. Mas no caso deste homem aqui, foi varrido, está em ordem, mas não tem nem o Espírito morando nele. Ele não passou pela obra de Deus, ele passou por uma obra que até tem algumas coisas em comum. Sem o demônio na vida dele, efetivamente ele passou a fazer algumas coisas boas. Vejam, muito comum é encontrar pessoas que acreditam que a sua segurança com Deus é em função daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. A pergunta que eu tenho feito para não cristãos: se você morresse agora, como estaria a sua situação diante de Deus? A resposta quase que absolutamente em 100% é: eu não matei, não roubei ninguém, então eu acho que eu estou bem com Deus. Elas baseiam suas vidas e a sua segurança no encontro com Deus no fato do que elas fizeram ou deixaram de fazer. E muitas vezes a igreja e tantos outros estão falando o seguinte: a maneira de você estar em ordem com Deus é em função de você fazer certas coisas e deixar de fazer certas coisas. E isso deixa você com crédito diante de Deus. Mas as Escrituras dizem que não. Que o nosso pecado é mais profundo. E que o nosso pecado nos separa de Deus. E que nós precisamos chegar a Cristo e desfrutar do perdão e da graça, porque Ele morreu naquela cruz por nós. Ele venceu a morte. Legalismo. Viver debaixo de regras, o que faz, o que não faz, não acerta a vida de ninguém com Deus em absoluto. É uma obra pessoal. Tem uma regeneração, mas não é a regeneração. Naquelas condições, o demônio, quando volta para aquela pessoa que passou por uma transformação, ela teve uma experiência religiosa, mas o demônio, ele volta para aquela casa, ele diz: então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aquele demônio, quando volta, encontra a casa vazia, em ordem, ele falou: é a festa agora. E ainda convida outros. Alguns questionam por que ele teria chamado 7. As Escrituras não falam, alguns sugerem que eles estavam no domínio absoluto daquela vida. O fato é que aquele homem que teve uma experiência de transformação, com a ausência ou com a partida do demônio,
Ele não teve uma regeneração de Deus e, consequentemente, aquela casa estava vazia e ele ficou absolutamente vulnerável às novas ações de demônios e, por isso, voltaram esses 7. E aquele homem não podia detê-los. E eles passaram a ter domínio sobre a sua vida. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele descreve o que pode ser essa mesma experiência. Ele diz o seguinte: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que o princípio. Então alguém que pode provar de uma parte, mesmo que seja uma experiência de Deus, mas não é a obra completa de Deus, essa pessoa poderá chegar num estado muito pior do que estava antes dessa sua suposta experiência. O Senhor está falando sobre quem é de fato que está comigo, quem é de fato que ajunta comigo. Porque existem pessoas, e lá estavam várias delas, que supostamente estavam com ele, mas não estavam. Vejam, naquele tempo e hoje, uma reforma moral, ela pode ser absolutamente sedutora. É bom pessoas acertarem suas vidas. Mas se não é um acerto feito por Deus, entenda isso. Vai entrar em estresse e vai voltar para aquelas condições, vai piorar ainda as condições.